Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou aqui para poder falar com vocês sobre a aula 18, a última aula aí do nosso livro 9, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a característica política e econômica do Brasil durante os anos de 1945 e 1964. Esse período ficou conhecido como República Liberal, mas vamos ter bastante cuidado aqui, né, gente, com esse nome liberal. Vamos entender que o liberal aqui, ele é liberal politicamente falando, no sentido de que, durante esse período de 45 a 64, nós tivemos governos democráticos que foram eleitos pelo voto secreto e universal, ou seja, né, o voto ele era secreto, ninguém sabia em quem você estava votando, era um voto direto e ele era também um voto universal, homens e mulheres, e regularmente de períodos em períodos, havia aí toda essa movimentação de eleições, tá? No campo econômico, nem sempre a economia foi 100% liberal, tá? Nós vamos ver alguns presidentes com características mais liberais e outros com características mais nacionalistas. E é isso que eu quero agora falar um pouquinho para vocês. Qual é essa grande diferença entre o que é, né, uma política econômica liberal e uma política econômica nacionalista? Primeira coisa, muito importante, o Brasil está vivenciando um momento de Guerra Fria. Poderia dizer que os primeiros anos foi talvez o auge aí, dos anos 60, 70, o auge da Guerra Fria, tá? No contexto de Guerra Fria, Brasil sempre foi alinhado aos Estados Unidos no sentido de ser um país capitalista. Mas existem duas formas de ser capitalista. Vamos lembrar que o capitalismo é a política econômica que visa a propriedade privada, o lucro, né? Você tem o capitalista, que é aquele que tem capital, que abre fábricas, que abre empresas, e quem não tem, trabalha para essas pessoas ganhando aí um salário. Então, o Brasil, ele sempre foi capitalista nesse momento todo aí, aliás, sempre foi, mas existe uma maneira diferente de ser capitalista. Existe o capitalismo liberal, que é aquele que acha que o governo não deve intervir na economia, ele não deve fixar preços, ele não deve impedir a importação, ele não deve estimular a exportação, ele não deve criar algumas ferramentas de intervenção na economia. Tem que simplesmente deixar a economia rolar, a economia seguir. Os economistas liberais deste período de 45 a 64, eles eram aqueles que defendiam a ampla entrada de capital estrangeiro no Brasil, bancos estrangeiros, empresas estrangeiras e assim por diante, tá? Já os capitalistas nacionalistas, eles eram da vertente do Vargas, né? Ele acreditava sim, o Brasil tinha que se industrializar, tinha que crescer, tinha que se modernizar, mas com capital nacional. Os empresários brasileiros deveriam investir em indústrias e deveriam investir em negócios para poder criar empresas brasileiras. E para ajudar esses empresários brasileiros, o governo então criava a infraestrutura. Ele pegava a grana, né, de impostos ou até mesmo às vezes de empréstimos e criava rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrelétricas, né? Siderurgias, metalurgias, uma série de empresas, né, que seriam estatais, empresas do governo e administradas pelo governo, para que esse empresário tivesse condições de abrir aí a sua fábrica, ok? Por que a ideia de fábricas e de um capitalismo nacionalista? Essas pessoas acreditavam, né, esses políticos acreditavam que uma vez que a empresa fosse de capital nacional e a empresa ela fosse brasileira ou uma empresa estatal, então no caso de ser estatal, ela pertence ao governo, ela é administrada pelo governo. No caso de ser uma empresa brasileira apenas, ela tem um dono, né, que é um brasileiro, é particular essa empresa, ou de vários empresários juntos, mas é uma empresa brasileira. Então, os impostos dessa empresa, inclusive o imposto de renda, vai para onde? Para o governo brasileiro. Se é uma empresa estrangeira, o imposto de renda daquela empresa estrangeira vai para onde? Vai para o seu país de origem.
né? Então, óbvio que aceitar o capital externo no Brasil era uma maneira muito mais rápida de industrializar o Brasil, porque empresas como Fiat, Ford, GM, etc., Volkswagen, tinham muito capital, muito dinheiro, e para eles virem aí para o Brasil, abrir uma fábrica, né, em poucos meses e contratar milhares de trabalhadores, para eles era muito rápido, e o governo não precisava fazer nada e não gastar nem um centavo com isso. Por quê? Porque essas próprias indústrias já tinham capital para tal. Mas, numa ideia nacionalista, não. Isso demoraria muito mais tempo, porque o governo deveria criar a estrutura, depois até você conseguir ter um grupo de empresários com dinheiro suficiente para ter essa iniciativa de abrir uma empresa. A quantidade de funcionários não ia ser tão grande logo de começo, ou seja, na perspectiva nacionalista, a industrialização e a modernização seria mais demorada, mas ela seria mais sólida. E a do liberalismo, ela seria mais rápida, porém mais volúvel, ou seja, se houvesse uma crise internacional, essas empresas estrangeiras, elas retiram o seu capital, como a gente viu em 1929 na Europa, né? E isso acabou trazendo grandes problemas econômicos. Então, esse diálogo ele é importante sobre o que é liberalismo e o que é nacionalismo, ok? Outra característica dessa república que não foi tão liberal assim foi a perseguição ao Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro consegue participar das eleições de 1946, né? Desculpa, 45, e ele acaba sendo colocado na ilegalidade. Então, quer dizer, essa democracia, ela não era, assim, 100% democrática, uma vez que impedia partidos políticos de ordem comunista, uma vez que o Brasil estava do lado capitalista na Guerra Fria. Os três principais partidos que disputaram a eleição em 45 foram o PSD, o PTB e a UDN. Eu vou falar bem rapidinho deles para vocês. A UDN é um partido de extrema-direita, conservador na questão da moral, na questão do que é ser família, na questão da sociedade, e defendia o liberalismo econômico, defendia a não intervenção do Estado na economia, defendia a entrada de capital estrangeiro no Brasil e assim por diante. Ele era principalmente formado pela grande elite, né, a fina flor da elite cafeeira de São Paulo e também o alto escalão das Forças Armadas. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ele era o partido do Getúlio Vargas. Esse partido, ele não foi criado no primeiro momento para ser um partido dos trabalhadores, mas acabou, né, sendo um partido que olhava para os trabalhadores e acreditava que algumas reivindicações dessa classe deveriam ser atendidas, tá? Eles eram a favor do capitalismo nacionalista. E o PSD é aquele partido de centrão, aquele partido de políticos extremamente experientes, com força nas cidades e nos campos, principalmente, né? Então, eu escrevi com força aqui, gente, perdão. Com força principalmente aí no campo, né? O PSD, ele vai controlar ainda aquele eleitor que trabalha ainda em fazenda, né? Ele é resquício daquele coronelismo e assim por diante. E eles eram muito fortes também nas câmaras de deputados. E eles viviam de alianças. Então, eles iam da direita para a esquerda muito rapidamente. No Brasil, nesse momento, direita e esquerda vai ser direita liberalista e esquerda nacionalista. Não aquela esquerda relacionada ao socialismo, propriamente dito, mas o mais nacionalista, né? O mais voltado para o povo. Então, o PSD, se ele via que era Vargas que ia ganhar as eleições, ele apoiava Vargas em troca de cargos e etc. E se ele achava que era alguém da UDN que ia ganhar, ele apoiava um candidato da UDN, por exemplo, Jânio Quadros, em troca de cargos, em troca dos deputados do PSD aprovar as medidas do presidente. Então, o PSD, mesmo não tendo, às vezes, um presidente de fato com o nome dele, ele conseguia sempre estar no seu poder. Tá? Sempre conseguiria estar no poder, estar se beneficiando do presidente que ali estava, ok? Na eleição de 1945, o presidente Dutra, que é do PSD,
o candidato, na verdade, até então, né, Eurico Gaspar Dutra, ele vai se unir ao PTB, com apoio, inclusive, de Vargas. O brigadeiro Eduardo Gomes vai ser um candidato da UDN, e o Iedo Fiuza, um candidato do PCB. O candidato do PCB, Iedo Fiuza, recebeu muitos votos. E por ser um partido comunista, isso acabou trazendo grande insatisfação e preocupação para a elite brasileira. É por causa disso que depois, né, o PCB vai ser colocado na ilegalidade. Vamos lembrar que antes dessa eleição, né, nós tivemos aí um movimento popular e também espontâneo chamado queremismo, que foi um grupo de pessoas nas cidades, principalmente trabalhadores, homens e mulheres, que foram às ruas pedirem que Getúlio Vargas não saísse do governo. Né? Então pensa que mesmo depois de tantos anos no governo, 15 anos no governo, Vargas ele tinha conseguido um amplo apoio popular. E com esse grande apoio popular, né, quando Vargas apoia o Dutra acaba ganhando as eleições, tá? O governo do Dutra, ele foi caracterizado principalmente por uma tranquilidade governamental. Depois que ele colocou o Partido Comunista na ilegalidade e ele passou a perseguir os membros, né, desse partido, ele não tinha mais oposição na Câmara. Então, tanto deputados do PSD, como da UDN, como também do PTB, acabaram, de uma certa forma, aprovando as suas ideias. Então, ele não teve muitos problemas para poder governar o Brasil durante este momento, ok? Aqui nessa balãozinho está falando que a grande preocupação da elite e das Forças Armadas foi que a eleição foi a eleição de 15 deputados do PCB, inclusive Carlos Prestes, tá? Então, eles vão ser colocados na ilegalidade. Em 1946 surge a nossa quinta Constituição, tá? O Brasil tinha uma Constituição que era de 1937, aquela Constituição que Vargas criou no golpe que ele deu no seu próprio governo, né? Então, ele não queria governar mais com a necessidade de aprovar as suas leis com as câmaras de deputados e senadores, etc. Também, uma vez que estava se aproximando as eleições de 37, ele não queria sair do governo, então ele cria uma série de documentos, ele posta, né, uma série de documentos falsos, chamado Plano Cohen. Ele foi ajudado aí por algumas pessoas do integralismo, e ele, então, coloca pavor na população, dizendo que os comunistas estão invadindo o Brasil, que era tudo uma farsa, e através disso ele dá um golpe, dizendo, institui aí um governo ditatorial, que é o Estado Novo. Então, de 37 até 45, o Brasil estava com uma constituição de um país ditatorial. Então, em 46, essa nova constituição vai ser criada, onde divide o poder em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. O voto passa a ser secreto e universal, homens e mulheres, e também permite o voto para o analfabeto. O voto dos analfabetos, gente, vai ser interessante perceber como que os discursos a partir daí passam a ser muito mais demagogos, né, muito mais fantasiosos, um discurso em que vai se resolver todos os problemas da nação, um discurso com um vocabulário muito mais popular, porque agora eu tenho uma grande parte da população brasileira analfabeta e que agora tem o poder de voto. Então, quem conseguisse gritar mais, quem conseguisse prometer mais, quem conseguisse tocar mais aos corações da população pobre era essa pessoa que conseguia se eleger, tá? No campo da economia, o Dutra ele era um liberal, né? Então ele vai no final da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil está passando por esse momento em que os Estados Unidos voltou da guerra muito mais fortalecido, vem usando as suas indústrias para produzir carros, produzir eletrodomésticos e etc., e precisava de mercado consumidor. Então, aí os Estados Unidos, os seus bancos, os seus empresários vão fazer uma pressão para os países da América Latina a voltarem a consumir os produtos americanos, que durante a Segunda Guerra não estavam chegando nos países da América Latina. Então, por exemplo, Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele vai substituir as importações por produtos nacionais. E isso fez surgir várias indústrias nacionais, né? E essas indústrias vão começar a sofrer
no governo de Dutra. Por quê? Dutra vai permitir a entrada desses produtos industriais americanos novamente. Esses produtos vão concorrer com os produtos nacionais e nessa concorrência vão ganhar, porque eram produtos mais baratos e produtos às vezes mais tecnológicos, e isso vai gerar no Brasil uma fuga de dólar. Tá? Então, toda a reserva de dólar que Vargas tinha conseguido fazer em 15 anos de um governo mais intervencionista, mais protecionista, o Dutra praticamente em um ano, ele vê todo esse dinheiro indo embora com essas importações. E isso acaba dando, né, um enfraquecimento aí às empresas nacionais. É aí que em 1946 para 1947, ele vai lançar o Plano SALT. SALT são as iniciais de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. A ideia de Dutra era abandonar esse liberalismo esse liberalismo, né, forte em que ele estava vindo e adotar medidas um pouco mais intervencionistas, como maneira de controlar a inflação, o desemprego, melhorar o crescimento econômico do país, porque o país não estava mais crescendo, as indústrias estavam aí fechando, as indústrias nacionais. Então, a primeira coisa que ele faz é controlar a importação através de impostos de importação, através, às vezes, até mesmo de proibição da entrada de alguns produtos. Ele vai, com o dinheiro do governo e com empréstimos feitos também, construir estradas, importar máquinas, principalmente no campo, construir hidrelétricas, e essa ajuda econômica do governo e essa intervenção econômica do governo na economia acabou ajudando com que o crescimento do Brasil no governo, né, Dutra tenha sido de 6%, tá? É um crescimento considerável, embora não foi, né, essas decisões do Plano SALT foram tarde demais para impedir o desperdício de reserva cambial, ou seja, de dólar guardado no Brasil. E também causou o endividamento externo. A gente tem que entender, galerinha, que endividamento externo num país pobre é complicado. Porque se o governo ele pega dinheiro emprestado, mesmo que seja para construir estradas, construir indústrias hidrelétricas, que são para coisas boas, ele tem que pagar esse empréstimo. E para pagar, ele vai se endividar a longo prazo. E para conseguir pagar essas prestações desses empréstimos, ele vai ter que cortar gastos. E acaba sendo cortado principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança, né? Então aí a gente tem problemas com salários baixos de profissionais como professores, policiais, bombeiros, médicos, né? Falta de equipamento nos hospitais, falta de hospitais. Então sempre a população mais pobre é que vai sofrer muito mais com esse endividamento externo, ok? Em 1951, nós vamos ter novas eleições, marcando o fim do governo do Dutra. E aí os candidatos serão Getúlio Vargas, do PTB. Getúlio Vargas, ele tinha sido eleito senador em 1945 e ficou lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, praticamente sem ir para o Rio de Janeiro, que era a sede, a capital na época, né? Fazendo acordos políticos, porque ele queria voltar para a cena política. Então, ele vai prometer cargos, ele vai prometer ajudas financeiras, ele vai prometer de tudo para uma série de políticos que vão o apoiar, tá bom? Cristiano Machado, do PSD, que era pouco conhecido, e o brigadeiro Eduardo Gomes, que também tinha sido candidato na eleição passada da UDN. Né? Eu coloquei aí o trabalhador urbano como sendo os principais aliados e eleitores do Vargas, a população rural, né, e os seus patrões aí do PSD e os militares aí com a UDN. Bom, Vargas, com toda essa articulação política, ele consegue ganhar as eleições com 48% dos votos. Então, ele vai voltar ao cenário político do Brasil nos anos de 1951 até o ano de 1954. O segundo mandato de Vargas é a nossa matéria do livro 10. Então, eu peço que vocês façam todas as atividades do livro, do plural, mínimo e complementar, e bons estudos para vocês. Um grande beijo.